Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Killua TV. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre um tema que irrita muita gente, eu tenho certeza disso. Hoje a gente vai falar sobre os maiores clickbaits dos animes. Quem nunca, né? Quem nunca abriu aquele anime achando que seria uma coisa, mas quando foi assistir ficou horrorizado com o que viu. No mundo dos animes isso acontece muito, é muita capa enganosa que a gente acaba caindo, não? É raro, mas acontece. Então, senta aí, pega sua pipoca e vem acompanhar esse vídeo maravilhoso no Killua TV. Roda a vinheta. E pra gente abrir essa lista de clickbaits dos animes, a gente vai começar com ele, Mirai Nikki, também conhecido como Futuri Diary. Mirai Nikki é um anime que inicialmente atraiu uma quantidade significativa de atenção e expectativa devido à sua premissa intrigante e única. A ideia de um jogo mortal do destino onde participantes usam diários do futuro para prever eventos e lutar pela supremacia cativou a imaginação de muitos espectadores, com certeza. Esse tópico, essa premissa aí, pessoal, é de se explodir a cabeça, né? No entanto, apesar da sua premissa promissora, Mirai Nikki acabou se revelando um clickbait para alguns espectadores, especialmente devido a vários aspectos problemáticos em sua execução, que foi uma pena porque Mirai Nikki tinha tudo para ser um dos melhores, né? Um dos principais problemas foi o desenvolvimento inconsistente da trama ao longo da série. Enquanto os primeiros episódios estabeleceram um tom tenso e cheio de mistério, muitos espectadores sentiram que a narrativa começou a perder sua coesão à medida que a história avançava. Reviravoltas repentinas e desenvolvimento de personagens questionáveis contribuíram para uma sensação de desconexão e falta de direção da história. Além disso, os personagens em Mirai Nikki também foram fonte de controvérsia, muitos deles infelizmente. Enquanto alguns espectadores apreciaram a intensidade de personagens icônicos como a Yuno Gasai, outros acharam os personagens superficial ou mal desenvolvidos. Isso resultou em uma falta de empatia por parte do público em relação aos destinos dos personagens, porque fica meio que um tanto faz, né? Esse personagem aí, caguei se ele morreu, né? E isso acabou minando o impacto emocional da narrativa, sabe? Porque chega num ponto que você não liga mais pro que vai acontecer com o personagem e isso, pô, desanima, né? Foi até assim também, eu acho, né? No Shingeki no Kyojin, mas tudo bem. O mais difícil de Mirai Nikki foi o seu final. O final de anime é sempre ou pra tornar ele um rei ou pra acabar com ele. É complicado, né? Sem entrar em detalhes para evitar spoilers, muitos espectadores ficaram desapontados com o desfecho apressado da história. Perguntas importantes foram deixadas sem resposta e as resoluções dos arcos de personagens foram considerados pouco satisfatórios por alguns, por mim também eu achei que não ficou legal não, né? O final repleto de situações que não fazem sentido e envolvem diversas linhas temporais e a controvérsia deixou muitos fãs se sentindo insatisfeitos e questionando o valor da jornada que embarcaram ao assistir ao anime. Talvez a parte que mais agradou foi os pega do Yuki na Yuno Gasai, né? Pelo amor de Deus. Embora Mirai Nikki tenha começado com uma premissa interessante e tenha atraído muita atenção inicialmente, seu desenvolvimento inconsistente da trama, personagens problemáticos e finais controversos contribuíram para a percepção de que o anime não alcançou todo seu potencial. Para alguns, Mirai Nikki foi um exemplo de clickbait que não conseguiu cumprir as promessas iniciais, deixando-os desapontados com a experiência geral. E aí, o que você acha de Mirai Nikki? Responde aí embaixo. Já o próximo anime da nossa lista não fica muito distante do primeiro, que é The Promised Neverland. E cara, esse anime é triste como acabou, né? Primeiro porque, cara, ele entrou no cenário dos animes como uma premissa cativante, né? E uma primeira temporada que conquistou elogios, uma base de fãs dedicadas, cara, e muito mais. A história, né? Vamos apresentar a história. Envolvia um grupo de crianças inteligentes e carismáticas, algumas nem tantas, né? Que descobrem os horrores por trás da fachada fantasiosa de seu orfanato quando percebem que estão sendo criadas como alimento para criaturas demoníacas. Esse conceito sombrio e misterioso gerou grande expectativa para o futuro da série. No entanto, a segunda temporada do anime acabou sendo uma fonte de decepção para muitos espectadores. Eu não estou suportando mais.
A mudança de tom e ritmo, comparada à primeira temporada, foi percebida como abrupta e desconcertante. O enredo parecia acelerado e menos focado no suspense e na construção do mundo que inicialmente cativaram os espectadores. Além do salto na adaptação, igual aconteceu com Tokyo Ghoul Re, onde o material fonte foi cortado ou mal adaptado. E você só consegue entender Tokyo Ghoul Re se você tiver lido o mangá, porque a adaptação pula direto para outra parte, fazendo você ficar confuso ao acompanhar só pelo anime. E The Promised Neverland segue a mesma premissa, só que cortando partes importantes da narração, como personagens e coisa e tal, né? A segunda temporada parecia perder a profundidade e complexidade dos personagens estabelecidos anteriormente, deixando arcos narrativos menos satisfatórios e momentos menos impactantes. As decisões de roteiro muitas vezes divergiam do material fonte e o mangá, resultando em uma narrativa menos coesa e fiel à visão original. Por fim, o desfecho da segunda temporada foi um ponto de divisão significativo entre os espectadores. Para alguns, a conclusão foi apressada e insatisfatória, deixando perguntas importantes sem respostas e eventos finais que não correspondiam às expectativas estabelecidas. A sensação geral foi que The Promised Neverland havia começado forte, e começou muito forte, mas não conseguiu manter o ímpeto e qualidade ao longo do tempo, resultando em uma experiência decepcionante para muitos espectadores. Assim, apesar da sua premissa que foi super intrigante e forte na primeira temporada, The Promised Neverland acabou sendo percebido como um clickbait para algumas pessoas, deixando um gosto amargo de desapontamento com o desenrolar da história e sua conclusão. E cara, acontece isso com muitos e muitos animes. Um exemplo que eu não vou falar nesse vídeo, mas é a mesma coisa, é o próprio Nanatsu no Taizai. A mudança de estúdio acabou com o anime que tinha uma animação, uma história e um futuro muito promissor e transformando naquilo que a gente conhece hoje. Então, quando um anime tão grande quanto The Promised Neverland segue a mesma premissa, é triste. Qualquer anime que, sei lá, fique legal, siga a mesma premissa, é ruim. Pra quem não achou, só pra vocês terem uma noção, em caso de comparação, é como se Jujutsu Kaisen começasse bem e o final fosse uma extrema porcaria. Essa é a sensação. Tem tudo pra ser uma maravilha, mas acaba não sendo. Então, é triste. E nem só de shounen viverá os homens, viverá as mulheres, viverá os otakus. A gente tem muito mais animes que decepcionaram, que fazem parte de outro gênero das animações. E hoje, agora, a gente vai falar de Domestic Girlfriend. Cara, esse anime, ele é muito caso a caso, ele é muito gosto pessoal, mas é um anime que vale super a pena assistir. Então, a gente vai falar um pouco dele, porque ele foi um clickbait, mas no geral pode ir lá assistir que é legal, tá? Bom, Domestic Girlfriend emerge como uma obra que à primeira vista parece prometer uma abordagem madura e provocante sobre relacionamentos. Com seu conceito de um triângulo amoroso entre meio-irmãos, calma que eu vou explicar. Bom. O anime prometia explorar temas complexos como o amor proibido, o desejo e a culpa. No entanto, ao longo da série, tornou-se evidente que essas promessas iniciais não foram completamente cumpridas, deixando muitos espectadores desapontados. A história de Domestic Girlfriend tem um início com Natsuo, não é o Natsu do farteio, tá? É Natsuo Fuji, um jovem estudante do ensino médio que se vê em um turbilhão emocional quando se apaixona pela sua professora de inglês. Quem nunca, né? O nome dela é Hinata Shibana, guarde esse nome aí, tá? Esse amor proibido coloca Natsu em um dilema moral e emocional, já que ele luta para lidar com seus sentimentos enquanto enfrenta as barreiras impostas pela sociedade e pela ética, até porque não é muito ético alguém se apaixonar por uma professora e ter um caso, né? Mas tudo bem. Ele é um adolescente comum, cheio de sonhos e expectativas, mas confrontado com uma situação extraordinariamente complexa, que o força a amadurecer de maneira rápida e às vezes dolorosa. No entanto, as coisas se complicam ainda mais quando, em um momento de impulsividade e confusão, o Natsu decide perder sua virgindade com uma garota que conhece em uma festa. Essa garota é Rui Tachibana, coincidentemente irmã mais nova da professora dele. Vai ver! Um dos problemas centrais da história reside no próprio triângulo amoroso entre os personagens principais. Embora a dinâmica entre os protagonistas seja inicialmente cativante, com suas emoções conflitantes e dilemas morais, a forma como esse relacionamento é desenvolvido ao longo da série deixa muito a desejar. Em vez de explorar profundamente as complexidades dessas relações, o anime muitas vezes recorre a convenções melodramáticas e situações exageradas, resultando em um retrato meio superficial e realista dos sentimentos dos
personagens. A interação entre os protagonistas frequentemente carece de autenticidade e profundidade emocional, deixando os espectadores incapazes de se conectar verdadeiramente com os dilemas enfrentados pelos personagens. Além disso, a falta de desenvolvimento satisfatório do protagonista também é um ponto de crítica significativo. Embora o personagem central possua uma bagagem emocional complexa e esteja enfrentando desafios pessoais ao longo da série, sua jornada muitas vezes parece estagnada ou mal explorada. As motivações e as escolhas do protagonista nem sempre são totalmente compreendidas ou justificadas, o que resulta em um retrato pouco convincente e inconsistente do seu desenvolvimento ao longo da história. Isso pode deixar os espectadores frustrados e desinteressados na jornada do protagonista, prejudicando assim a imersão da narrativa como um todo. Por fim, a falta de uma conclusão para o triângulo amoroso e para a jornada do protagonista contribuiu para uma sensação inacabada e insatisfatória entre os espectadores. Embora Domestic Revenge tenha despertado interesse com sua premissa intrigante, os problemas na execução da história do triângulo amoroso e do protagonista, incluindo a falta de profundidade e desenvolvimento dos personagens, contribuíram para uma experiência de visualização decepcionante para muitos espectadores. Esses problemas minaram a credibilidade da narrativa e dificultaram o envolvimento do público com os personagens e seus dilemas, resultando em uma percepção que o anime foi um clickbait, que não entregou completamente o que prometeu inicialmente. Mas uma coisa que eu tenho que admitir pra vocês, mesmo com problemas técnicos, o anime de todo modo não é ruim. Na verdade eu mesmo gostei bastante quando assisti. E tem uma das melhores openings que eu já escutei dentro de todos os animes. Então fica a dica que eu recomendo, eu vou deixar a open do Domestic Revenge aqui embaixo, só pra vocês dar uma olhada lá na capa, escuta a música. É um negócio legal, eu gostei, assim, é um romance bem bacana. Embora finais sejam super complicados, eu gostei. Achei meio, algumas partes, né, meio nhé, que nem eu falei aqui, mas, cara, vale a pena. Então vai dar uma olhada lá que eu prometo que você não vai se arrepender, tá? E vamos para o nosso último anime. Charlotte não iria ficar de fora, uma espécie de mesclagem entre shonen e romance, então fica meio termo pra quem gosta de romance, pra quem gosta de shonen, vai lá que é legal, e quem gosta de magia, enfim, né? Charlotte é frequentemente citado como exemplo de clickbait, ou será que não? Não sei, eu coloquei isso na lista, mas também não tenho certeza não, né? Mas vamos falar sobre, né? Dentro da comunidade de anime, devido às suas expectativas iniciais altas e a percepção de que a série não entregou completamente o que prometeu, o anime começa com uma premissa sempre intrigante. Mas só pra vocês terem uma noção, ó, um grupo de adolescentes com habilidades sobrenaturais é recrutado para usar seus poderes e ajudar os outros. Essa configuração cria uma expectativa de uma narrativa complexa e exploratória, né? Nossa, um grupo e tal, sei lá o que mergulha a fundo nas implicações éticas, sociais, emocionais, possui grandes habilidades e tal, entendeu? Tipo, pô, é tudo bem legal, saca? No entanto, ao longo dos episódios, muitos de nós aí sentimos que a história não conseguiu cumprir completamente seu potencial. Essa é, infelizmente, a maioria dos animes, né? Muito problema-chave da série está na falta de coerência na conclusão do mundo ficcional apresentado. Isso aqui já é um pouco diferente, não é muito assim, personagens, não é muito assim, final. Final também, mas nesse caso tem outra coisa que estragou, então vamos acompanhar aí. A narrativa introduz uma variedade de elementos sobrenaturais e habilidades especiais, mas não oferece uma explicação convincente ou consistente para esses fenômenos. Novos poderes são introduzidos sem uma base sólida, como ou por que essas habilidades existem no universo de Charlotte. Isso cria uma sensação de aleatoriedade, sabe? Tornando difícil pra gente investir emocionalmente na história. Além disso, a maneira com que esses poderes são retratados muitas vezes carece de lógica interna, como, sei lá, com regra que parece mudar conforme a necessidade para impulsionar a trama. Essa falta de coerência na construção do mundo ficcional pode deixar a gente frustrado e desinteressado na história. Sem uma estrutura sólida para ancorar a narrativa, torna-se difícil para o público se envolver plenamente no universo de Charlotte e aceitar os eventos que ocorrem nele sei lá, de uma forma natural, sabe? Outro aspecto que contribuiu para a percepção de Charlotte como um clickbait foi a falta de desenvolvimento satisfatório de personagens principais, né?
Apesar de apresentarem potencial para ser complexo e com diversas características, muitos dos personagens acabaram sendo superficiais ou mal explorados ao longo da série. Isso cria uma sensação de desconexão e desinteresse, como eu já falei nos todos os outros tópicos extra, né, que torna difícil para a gente se envolver com eles e, sei lá, com a importância do seu destino na história, né? Em suma, a falta de coerência na construção do mundo ficcional e a falta de desenvolvimento dos personagens principais são aspectos que contribuíram para a percepção de Charlotte como um clickbait. A série falha em estabelecer um mundo ficcional convincente e consistente, além de não explorar adequadamente seus personagens principais, né, no caso. Isso resulta em uma experiência de visualização decepcionante para muitos de nós, que se sentem desapontados com o resultado final. Mas que nem eu falei de Domestic Girlfriend, eu também acho que vale a pena assistir Charlotte, porque mesmo com esses problemas, a série é muito boa. E pessoal, vocês sabem que eu sou suspeito pra falar mal de animes. Mesmo, né, descendo sarrafo nesses animes, eu indico igualmente todos pra vocês assistirem. Com exceção aí da segunda temporada de The Promised Neverland, que realmente foi horrível, né? Todos os outros dá pra assistir mesmo com o final deixando a desejar. E eu vou ficando por aqui. E se você não concorda com essa lista que eu fiz, deixe nos comentários o porquê. E eu quero saber de vocês quais animes vocês acham que são clickbaits e por quê. Tá bom, pessoal? Um beijo no Kilo TV. Não se esqueça de curtir, comentar e o mais importante, se inscrever no canal. E até a próxima. Fui!